Fala, meus amigos do canal do Medeiros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube para a gente falar sobre o nosso Botafogo, nosso glorioso. Quarta-feira, 21 de maio de 2025, e uma bomba no noticiário do Botafogo acabou de sair, tem mais ou menos 20 minutos. O Botafogo soltou uma nota oficial que a gente vai passar na íntegra com vocês aqui, falando sobre a situação do Wendel. Botafogo e Zenit firmaram um acordo e cancelaram a transferência do volante Wendel para o Botafogo. O Wendel não será mais jogador do Botafogo a partir do dia 2 de junho de 2025, quando começaria o contrato dele, tá? A partir desse momento, a gente tem que ler agora na íntegra o que disse o Botafogo na nota oficial. A primeira coisa que a gente tem que fazer para a gente tentar entender de forma oficial, partindo da premissa que o clube falou a verdade na nota oficial. Se a gente for achar que é mentira, não precisa ter análise nenhuma. A gente tem que partir da premissa que o clube falou a verdade. Então vamos lá. Na tela para vocês aqui. O Botafogo comunica que, em comum acordo com o Zenit, firmou o término do contrato com o volante Wendel, que estava acertado para se apresentar ao clube na janela de transferências do meio do ano. Por questões geopolíticas, o negócio não poderá ser concluído. Proprietários do clube russo foram incluídos na lista de sanções internacionais, o que impede, por lei dos Estados Unidos, qualquer transação com a equipe, especialmente considerando que John Textor, acionista majoritário da SAF do Botafogo, é cidadão norte-americano. O Botafogo agradece ao Zenit pelo profissionalismo e pela postura respeitosa durante todo o processo da negociação. Mesmo diante de um cenário complexo e fora do controle de ambas as partes, o clube russo sempre manteve uma condução transparente e colaborativa, o que reforça sua grandeza. Ao Wendel, o clube expressa sua gratidão pela postura exemplar e vontade de vestir a gloriosa camisa, desejando sucesso na continuidade da carreira. O Botafogo segue atuante no mercado em busca de reforços para a próxima janela de transferências e sequência da temporada 2025. Deixa eu voltar aqui na tela para a gente comentar um pouquinho sobre isso. Primeiro, assim, pelo que diz a nota oficial, existe, claro, um problema geopolítico resultante da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, e que continuam nomes sendo incluídos em sanções da União Europeia, sanções dos Estados Unidos contra a Rússia, né? E aqui eu não quero tomar partido de quem está certo, quem está errado, não quero entrar em opiniões políticas, se eu sou a favor da Rússia, se eu sou a favor da Ucrânia, não quero fazer isso, eu quero falar de Botafogo. E está muito claro na nota que até então, né, o Botafogo estava fazendo uma negociação com o Zenit, e que o Botafogo poderia fazer essa negociação com o Zenit, tanto que o Botafogo vendeu o Luiz Henrique para o Zenit e recebeu o valor do Luiz Henrique. O Botafogo fez a compra do Arthur, atacante, junto ao Zenit no início do ano, porém alguns problemas começaram a aparecer depois disso. Notícia do meu amigo JP Fragoso no Jornal Globo, que eu confirmei também essa notícia. O Botafogo vem tendo problemas para conseguir pagar o Zenit em relação ao atacante Arthur. Não porque o Botafogo não tem dinheiro, mas porque o Botafogo, por conta desses problemas geopolíticos, por conta das sanções que o Zenit, os donos do Zenit receberam, o John Textor não está conseguindo fazer as transferências para o Zenit. Então o Botafogo, neste momento, não está conseguindo fazer os pagamentos do Arthur, jogador que o Botafogo comprou do Zenit no início do ano. Já está jogando pelo Botafogo, está com o contrato firmado. A situação do Arthur, ele continua no Botafogo. Não tem como mais ele sair do Botafogo. Só que o Botafogo está com uma dívida com o Zenit. E o Botafogo está tentando, né, através de acordos, tentar chegar num acordo para que consiga pagar o Arthur, né, da forma que tem que ser feito. Em algum momento, não se sabe quando, o Botafogo vai conseguir pagar o Arthur. Em algum momento. Se o Wendel tivesse vindo lá no início do ano, provavelmente estaria na mesma situação que o Arthur.
né? O Botafogo não ia estar conseguindo pagar o Wendel e ele estaria aqui, jogando no Botafogo já. A questão é que o Wendel foi um pré-contrato. O contrato do Wendel, assinado lá atrás, foi um pré-contrato. O contrato oficial dele com o Botafogo seria assinado agora, dia 2 de junho de 2025. E por essa razão, por todos os problemas que estão acontecendo com o Arthur, por todos esses problemas que estão acontecendo com as sanções que foram impostas aos donos do Zenit, né? Lembrando que os sócios do Zenit são da empresa chamada Gazprom, que também é patrocinadora do clube. Esses donos, né, sócios da Gazprom e também donos do Zenit, estão com os nomes na lista de sanções entre a União Europeia, os Estados Unidos, enfim, com todo o problema da Rússia. E como disse o Botafogo na nota oficial, os clubes não controlam isso. O Botafogo não consegue controlar uma situação dessa. Então, os clubes, né, o Zenit, sabendo que o Wendel viria para o Botafogo e o Zenit não conseguiria receber, igual está acontecendo com o Arthur, os dois, né, o Zenit e o Botafogo, firmaram um acordo e quebraram esse contrato, pré-contrato que foi assinado lá atrás. Então o Zenit não vem mais para o Botafogo, o Wendel não vem mais para o Botafogo, né, e o Botafogo agora, falando agora de futuro, o Botafogo precisa, né, com esses 20 milhões que o Botafogo iria gastar no Wendel, o Botafogo precisa agora, com esses 20 milhões de euros, né? Estamos falando de 20 milhões de euros, mais de 100 milhões de reais. O Botafogo precisa agora realocar esses investimentos em outros jogadores, agora na janela do meio do ano, que vai começar daqui a 10 dias. Né? O Wendel é um grande jogador, o Botafogo perde um grandiosíssimo jogador, um volante que sabe fazer a função de meio campo, mas se a gente for pensar de fato, volante não é a posição mais carente do Botafogo, neste momento. Tem outras posições que o Botafogo tem mais carência, certo? Então, agora o que a gente precisa entender e que precisa cobrar do Botafogo é que o Botafogo consiga realocar esses investimentos em outros jogadores para serem titulares em posições que o Botafogo esteja precisando mais. Meia ofensivo, extremo pela direita, extremo pela esquerda. Se o Igor Jesus sair, um centroavante. Setor ofensivo do Botafogo está necessitando, né? E agora, com esse ganho no orçamento, o que a gente precisa cobrar é isso. Que o Botafogo vá ao mercado de transferências forte, firme no mercado, para compensar essa negociação do Wendel que acabou sendo cancelada. É o que a gente tem para falar agora, no momento, mediante a nota fiscal que a gente passou aqui para vocês. É isso que a gente tem para passar, a informação está dada, a minha opinião também está dada, quero ler vocês nos comentários. Claro que a torcida fica frustrada, eu mesmo estava doido para ver o Wendel jogar com a camisa do Botafogo, é um grande jogador, é um volante muito bom de bola, a gente fica frustrado, mas já foi, não tem mais o que fazer, não será mais jogador do Botafogo. Olhando para o futuro, a gente tem que cobrar que a gente consiga realocar esses recursos, né? Esses 20 milhões de euros em outras contratações. É isso que a gente tem aqui para falar com vocês e eu quero ler vocês nos comentários. Um abraço, gente, até a próxima, valeu!